Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam todos bem-vindos aqui no canal do VGRA Advogados. Continuando a nossa série de vídeos tratando sobre as possibilidades de isenção de imposto de renda desse importante tributo. Nesse vídeo especificamente, nós vamos tratar sobre uma dúvida bastante recorrente. Como todos nós já sabemos, existe um grupo de doenças que geram isenção de imposto de renda. A gente já falou isso em outros tantos vídeos, temos muitos artigos no nosso canal, nas nossas mídias sociais, mas existe uma dúvida bastante recorrente. Afinal, se a minha patologia, se a minha doença não está nessa lista tão publicada aí pela internet, também no nosso site, eu realmente não tenho direito ao imposto de renda ou essa lista pode ser um pouco flexibilizada? Para responder essa importante dúvida, essa importante questão, eu vou conversar com o Dr. Rafael Albertoni, advogado, especialista, mestre em Direito Econômico e Político e professor de Direito Tributário. Doutor Rafael, tudo bem? Tudo bem, Gilberto. Obrigado pelas palavras e pela breve apresentação. Então é isso mesmo. A gente vai apresentar um pouquinho nesse vídeo aqui, um bate-papo rápido sobre esse assunto, né? Que traz bastante dúvida no nosso dia a dia profissional e também nas discussões acadêmicas. Inclusive, o que a própria Justiça já determinou sobre o que é efetivamente a doença que vai dar a isenção ou não. E a gente espera, então, com esses esclarecimentos, trazer a resposta aí a essa dúvida que muita gente tem. Vamos lá. A gente coloca nos slides aqui aos poucos a apresentação para o pessoal ir acompanhando, mas brevemente o que a gente vai falando também facilita aí a interpretação. Nosso conteúdo nesse videozinho, assim, basicamente a gente mostrar na prática quais as doenças, né, esses nomes mais genéricos das doenças, efetivamente eles dão ali o direito à isenção de imposto de renda e se a sua doença ou a doença de um parente ou um conhecido também lhe daria essa isenção do imposto de renda por motivo de doença grave ali no seu benefício previdenciário. Então, a gente vai esclarecer primeiro essas doenças previstas em lei e depois trazer ali um pouquinho da vida mais prática. Antes disso, né, como toda vez a gente tenta alertar aqui sobre esse assunto, a gente consolidou todas as nossas principais ideias e as temáticas mais polêmicas sobre o assunto nesse nosso e-book digital, né, que aqui na link tem um link na descrição do vídeo nosso para poder fazer o download. Então a gente sempre recomenda que faça essa leitura que facilita também a ter esclarecimentos não só sobre a matéria do vídeo de hoje, como todos os demais temas que podem envolver esse assunto e facilitar bastante aí no dia a dia das pessoas. Esse e-book é gratuito e feito pela nossa equipe especializada nesse assunto. Pois bem, então o que ficou julgado quando você bate o olho na internet, uma das primeiras coisas que aparecem realmente é isso, né? A taxatividade, que é o nome mais técnico, né? Quais as doenças que efetivamente a pessoa tem direito. Então, são as doenças específicas que estão ali na Lei 7.713, que trata especificamente dessa isenção de imposto de renda sobre o seu aposentadoria, benefício previdenciário ali específico de aposentadoria ou reforma ou pensão em razão de doença grave, e a Justiça já determinou que essa lista ela é taxativa. O que é isso? Ela é específica. Se não tem aquela doença, você não tem direito a isenção. Mas o que é então essa interpretação restrita? Então é o que a gente vai tentar trazer que alguns nomes genéricos, por mais que nós não sejamos médicos aqui, não é nossa ideia esclarecer cada ponto de uma doença, e sim mais um olhar jurídico do que a gente percebe no dia a dia, mas quer dizer que algumas doenças elas são brandas por natureza, então elas já compõem uma lista genérica por si só dela existir. Então não necessariamente se você não tiver a doença com aquele nome, nomenclatura específica da legislação, quer dizer que você não tem direito ali à isenção. Então vamos a alguns exemplos práticos, e aí sim eu puxo a ajuda um pouquinho do Gilberto no meio desse caminho, porque isso realmente tem total a ver com bastante coisas previdenciárias, né, que tem relação com o tributário por conta dessa legislação ser aproximada, e o Gilberto no seu dia a dia, na sua prática de direito previdenciário, vai nos complementando aqui alguns pontos que ele tenha visto também, que ele tem conhecimento e que já abordou aqui também no canal. Pois bem, exemplos práticos, né? A gente não especificou todas as doenças aqui, né? A gente colocou de forma resumida algumas que a gente entende que podem trazer as dúvidas no dia a dia. Então tem aí o primeiro exemplo, a alienação mental. O que é então uma alienação mental? Qualquer deficiência que tenha relação ali com o nosso psicológico, com a nossa psique, ela poderia se enquadrar nessa alienação mental.
o que a gente percebe é que às vezes as pessoas têm algumas doenças diagnosticadas e acham que por não ter aquele nome, ou interpretam que teriam e não vão atrás por não saber mesmo, e não buscam esse direito à isenção. Mas a gente coloca aí alguns exemplos, né? Então é que não estão na legislação, mas estariam compostos dentro desses tipos, desses subtipos do tipo alienação mental, como por exemplo o Alzheimer, né? O transtorno de espectro autista e a síndrome de Asperger, que também está bem em voga, principalmente na parte de direito a pessoas com deficiência, e que acaba tendo também outros direitos e benefícios fiscais, né, que envolvem essa matéria, e as pessoas começaram a serem diagnosticadas coisas que não eram no passado, né, com essas doenças mais modernas, se assim pode se dizer, e teriam também o direito a essa isenção, porque se enquadrariam ali na alienação mental. Gilberto, novamente, pode me interromper, fica à vontade aí. Não, E perfeito. aí, outro exemplo que a gente colocou aqui, que é a doença de Parkinson, né? Parece que é só o nome por si só, Parkinson existiria e abriria, toda vez que você tem o Parkinson, você tem direito àquela isenção. Porém, o Parkinson também tem suas vertentes, né? Então, isso é uma coisa que no dia a dia você vai aprendendo. Ele tem, às vezes, fases, né, do Parkinson que tem outras nomenclaturas técnicas da medicina e que são parte da doença do Parkinson, mas às vezes não tem o nome próprio ali, né? Então, por exemplo, essa atrofia de sistema generalizado, que é um dos termos que a gente já pegou aqui no nosso dia a dia, não tem a palavrinha Parkinson, mas faz parte ali de uma das fases da doença de Parkinson em si. E que, por si só, por estar enquadrado dentro de dos tipos da doença que a gente está apontando, em nossa interpretação, sim teria direito à isenção depois de renda. Outro exemplo, também um pouquinho mais polêmico, que é a cardiopatia, né? Então, tudo que envolve ali a questão do coração acaba afetando o dia a dia profissional da pessoa, o custeio de medicamentos, a saúde para lazer e tudo. E esse é o intuito da legislação, de trazer essa isenção para ter uma renda líquida para, pelo menos, superar financeiramente a dificuldade de saúde daquela pessoa. E dentro desses exemplos que nós também já pegamos, apesar de serem outros nomes, entendemos, e na justiça também já vem se validando isso, né, que essas doenças, esses subtipos, eles se enquadram, por exemplo, em cardiopatia, como a arritmia, até mesmo a hipertensão arterial, que é um nome muito mais comum, desde que, obviamente, o diagnóstico médico ele traga essa relação, né, dos nomes e que a doença tem realmente parte daquele subtipo que faz parte dessa doença grave que está na legislação. Partindo aqui para outros tipos, né? Então a gente já vai indo para o final, porque é basicamente para dar essa ideia, né? Abrir um pouco o leque dessas doenças efetivamente taxativas que tanto se fala. Então não é bem assim restrito esse número, né? Esses exemplos de doenças assim. Outro que a gente já pegou é a eu vou até tomar a colinha aqui, porque realmente não decorei totalmente esse nome, mas a espondiloartrose anquilosante, né? A gente já recebeu alguns laudos médicos de clientes com esse tipo de espondiloartrose em outros, como se fosse o Parkinson, também em outras etapas iniciais da doença que teria outra nomenclatura. Por exemplo, essa espondiloartrite. Então, o médico, ou você mesmo pedindo ao médico para compor aquela doença, falar que aquilo faz parte dessa doença mais grave, espondiloartrose anquilosante, por exemplo, ou é uma fase da mesma, é possível a gente enquadrar com uma das doenças graves que está na legislação, mesmo não tendo um nome igualzinho está na legislação. Interessante, viu, doutor? Interessante. Eu tenho duas perguntas aqui, muito como você bem falou, eu não sou da área de direito tributário, mas a gente acaba tentando puxar aonde se encontram as nossas ciências aí do direito previdenciário e do direito tributário. Mas eu tenho duas perguntas aqui que eu quero te fazer mais na qualidade de leigo nessa área que você está explicando para a gente. Primeiro, eu já vou te fazer as duas perguntas e aí você responde como bem entender. A primeira pergunta eu quero falar um pouquinho sobre sequela, né? A sequela nem sempre ela é uma patologia, mas ela vem em decorrência de uma. Por exemplo, um derrame, ele pode dar uma sequela, ele pode gerar uma sequela. Esta pessoa que tem uma sequela decorrente de um derrame encefálico, por exemplo, ela vai ter uma alienação mental clara. Ela não tem uma alienação mental por si só, como uma patologia psiquiátrica, mas ela vem através de uma sequela, né, de uma outra patologia
que gerou uma consequência que gerou com uma certa alienação mental, né? Ela não consegue mais ter os atos da vida civil normal. Então, eu gostaria de saber se esse tipo de circunstância poderíamos fazer uma interpretação correta de que essas pessoas teriam direito, essas pessoas que têm sequela poderiam se encaixar nesse rol que você chamou de taxativo, né? E se é uma possibilidade jurídica. Depois eu faço a outra pergunta, fica mais fácil. Não, sim, fica mais fácil, vamos por etapas. E sim, exatamente, quando você pesquisa, por exemplo, a cardiopatia, não só esses exemplos que a gente colocou de arritmia e de hipertensão, mas, por exemplo, o derrame cerebral também poderia causar uma cardiopatia grave. Então, nem sempre a doença ela causa, ela é a consequência de uma outra doença que aconteceu, tal como o derrame cerebral, que pode gerar uma cardiopatia, pode gerar um efeito ali de demência, que seriam os efeitos de alienação mental. Então, sim, sequelas de outros tipos de doença podem gerar as doenças graves que estão enquadradas na legislação. Exatamente. Eu, inclusive, estou te falando isso, doutor, porque eu me recordo de um processo seu aí, nas nossas conversas do cafezinho, de uma pessoa com Covid, né, que teve uma Covid na forma grave e que acabou tendo uma consequência cardíaca. Então, ele não é um cardíaco por natureza, mas ele teve uma questão do Covid e que o desenvolvimento da patologia do Covid, dessa questão toda aí da pandemia, acabou desenvolvendo uma arritmia, uma dilatação do coração. Não, obviamente, nós não somos médicos, não temos a responsabilidade de ter os nomes técnicos adequados, mas o que me pareceu é que, se for uma sequela e que gere um enquadramento por essa doença, é possível a isenção do imposto de renda, correto? Corretamente, Gilberto. E até um pouco como crítica até ao nosso programa legislativo, né? Essa legislação que dá isenção ela é da década de 80, então não existia Covid naquela época. Então, realmente a gente não enquadrar a medicina atual, as doenças atuais dentro desse panorama geral da lista, acaba que quase nenhuma doenças graves estariam dentro dessa isenção do imposto de renda. Mas sim, Ficaria algo... Eu concordo, viu, doutor? Porque na Previdência Social também nós temos listas que isenta a carência, que inclusive é bastante parecida com essa, e soa até discriminatório. Nós que atuamos no Poder Judiciário de frente temos uma luta incessante contra esse tipo de rol taxativo, contra essa imposição, porque parece que realmente aquelas doenças são importantes ou levam risco de vida, o que não é a realidade. Outras tantas doenças também geram incapacidade, geram dificuldade, geram a necessidade de uma isenção de imposto de renda. Porque a gente sempre brinca com os nossos alunos, né, doutor, que é fundamental que se entenda o espírito da lei. O espírito da lei, o que é? Um benefício social. É você dizer, é o Estado dizendo, olha, diante dessa circunstância difícil de vida, você tem ali uma isenção, você tem uma melhora na sua renda, você não precisa pagar essa tributação. Agora, quando se coloca com um rol taxativo, parece que você exclui, você discrimina quem não está ali naquele rol, o que me parece uma discrepância, inclusive constitucional, né? Exatamente. Infelizmente, temos que trabalhar ainda com a interpretação que o judiciário leva, apesar da gente sempre estar brigando para isso ser o mais justo possível dentro daquela saúde, a situação da pessoa, e também o que é efetivamente aquela doença, se ela se enquadra pelo menos em um dos grupos ali, né, que a legislação acompanha. Obviamente, lembrando, nem sempre todas as doenças, né, por mais que seja grave, elas se enquadrarão, apesar talvez o preconceito legal aí, né, o preconceito lícito, a gente é possível enquadrar como isenção. Mas não quer dizer que não seja lutado isso na justiça para poder enquadrar mais um exemplo ali, porque a modernidade das doenças, dos diagnósticos, não acompanha a legislação, e assim como a Covid, por exemplo. Diante dessas constatações, doutor, eu gostaria só de mais duas considerações que o senhor fizesse, assim. Diante dessas possibilidades de interpretação, de uma denominação de patologia, ter variações, como você citou muito bem, alienação mental, nós temos ali mal de Alzheimer, outras patologias, né, outros nomes, outras denominações clínicas, né, científicas para uma mesma doença. Então, diante disso, gostaria só que você comentasse o seguinte: a importância de sempre consultar, né,
advogado para saber se tem essa possibilidade e a importância, sobretudo, do laudo médico. Eu falo isso em tantos outros vídeos que nós temos juntos, né, sobre direito aí previdenciário, sobre a importância do detalhamento do laudo médico para que este paciente consiga uma isenção de imposto de renda. O que deve constar no laudo médico, como que o médico deve descrever e deve descrever de maneira certeira para que não reste dúvida acerca do enquadramento da lei. Legal. Inclusive, no nosso próprio e-book digital, a gente coloca numa das partes dos passos ali uma exemplificação do que seria interessante ter um laudo médico para poder provar essa doença enquadrada na legislação. Mas, basicamente, a gente pede que pelo menos o mesmo nome da doença que está na legislação, ele apareça ali também, enquadrando a sua doença atual, que isso ajudaria muito e aceleraria todo o procedimento, evitaria muita discussão jurídica para conseguir, enfim, essa isenção. Perfeito. Certo? Bom, doutor. Eu só termino os 2 exemplos aqui, que é a contaminação por radiação e a paralisia irreversível incapacitante. Essa contaminação por radiação, ela é mais genérica de todas, porque qualquer contaminação por radiação, provavelmente ela vai gerar uma das doenças graves que estão ali, né? E fica bem difícil abordar o que seria uma doença ocasionada por contaminação de radiação, tá? Mas é um exemplo prático aí do que realmente não é tão taxativo assim. E aí, por último, vem a paralisia reversível incapacitante, que a gente pode também exemplificar aqui, que não são aquelas que a pessoa realmente está de cama, não consegue caminhar nem andar. Podem ser paralisias parciais, né? Assim como doenças da coluna, que ocasionam dores ali no dia a dia da pessoa e que podem levar a esse direito da isenção. Certo? Aí, por último, né, basicamente respondendo na pergunta inicial, para a gente sempre trazer um resumo, né, uma síntese do que a gente abordou aqui e não deixar o telespectador sem resposta. Então, minha doença não está expressa na lei. Consigo a isenção? Sim. Desde que, obviamente, não adianta a gente brigar com o médico, né? Uma gripe não vai entrar ali como isentiva. Então, desde que a nossa doença ela esteja um pouquinho próxima ou parecida com uma nomenclatura genérica que está na legislação, a gente consegue buscar. É isso mesmo que o Gilberto resumiu um pouco aí e que a gente tentou aqui passar para vocês. É isso, Legal, Rafael. Eu te agradeço. Eu acho que os seus esclarecimentos foram bastante positivos. Nós que vivemos em um estado, talvez um dos países onde mais se cobra a tributação, né, do planeta Terra, é fundamental que todas as pessoas que têm uma doença grave, que procurem saber. Nós temos artigos, temos o nosso e-book, temos outros tantos vídeos aí realizados pelo Dr. Rafael. É importante verificar acerca dessa possibilidade, porque qualquer economia em tributação no nosso país é muito importante. A gente sabe, obviamente, que não é um vídeo para se fazer crítica nesse sentido, mas a gente sabe que nós temos uma alta tributação, nem sempre somos recompensados em termos de benefícios sociais para tanto, mas o fato é que se existe uma possibilidade jurídica legal, é importante que você corra atrás. Lembro sempre, esses apenas exemplos realizados pelo Dr. Rafael. Existem outras patologias, outras doenças, outras possibilidades que podem gerar essa isenção de imposto de renda. Então, dentro da legislação, é importante que o contribuinte lute para poder diminuir a sua tributação, obviamente tudo dentro da lei. Então, doutor, eu te agradeço. Eu peço para que todas as pessoas que gostam desse conteúdo, que acesse o nosso site. Nós temos dezenas de artigos sobre isso. O nosso canal do YouTube, se inscreva aqui, nossas mídias sociais como Instagram, como Facebook, enfim. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui também no comentário. Na medida do possível, a gente acaba criando novos conteúdos com essas dúvidas. Então, a gente agradece imensamente. Dr. Rafael, muito obrigado aí por, inclusive, esclarecer as minhas dúvidas. E até um próximo vídeo. Isso aí. A gente fica à disposição. Obrigado e até a próxima.